Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías. Olha só, né? Essa é a terceira mensagem na sequência que eu prego sobre Isaías. Eu tenho me debruçado sobre o livro de Isaías e tenho aprendido tanta coisa, visto tanta riqueza. E eis aí mais uma mensagem baseada em Isaías. Começamos pelo capítulo 6, depois, semana passada, capítulo 40. E hoje vamos falar sobre o capítulo 1 de Isaías. E eu convido você a abrir sua Bíblia e a me acompanhar. E eu quero só colocar para vocês o seguinte: o povo de Israel foi abençoado por Deus e experimentou um momento de paz e prosperidade. Você sabe que muitas vezes a bênção de Deus, quando ela, digamos, chega na vida de uma pessoa, nem sempre as pessoas fazem bom uso dela. Pode ocorrer para alguns, pode ocorrer até para muitos, que uma bênção de Deus possa redundar em problema. Mas como assim? Você recebe uma visita do Senhor, uma libertação, você recebe um emprego do Senhor, você recebe uma prosperidade, uma cura, uma bênção, e agora você começa a usufruir isso. Isso é tão bom e tão maravilhoso que pode levar você a se sentir tão confortável na bênção. Entenda bem o que eu quero dizer. Que você se distancia do doador. Você se apega tanto à bênção em si, que você passa a esquecer-se do doador da bênção. Isso foi o que aconteceu com o povo. A Síria era o império que dominava naquela época, mas esse império ele avançou muito para o sudeste, deixando ali, indo mais para o oriente, deixando mais tranquilos os judeus que estavam mais a oeste, digamos assim, mais para o ocidente. E eles então experimentaram décadas de sossego, de paz, e puderam ali prosperar, e isso era a bênção de Deus. Só que nessa conjuntura de bênção, eles se sentiram tão confortáveis, tão à vontade, que passaram a usufruir de tudo aquilo que Deus estava dando e começaram a se distanciar e a se distanciar. E sabe, à medida em que eles se afastaram de Deus, as coisas não pioraram para eles. Não foi assim, eles se afastaram de Deus e de repente já foram castigados. Não, eles se afastaram de Deus e tudo continuou. Ou seja, Deus continuou a fazer chover sobre a sua horta, eles continuaram a prosperar e tal. Isso deu para eles uma sensação: Deus está conosco. Deus está conosco, a bênção de Deus está conosco, independente das nossas más ações. Eles começaram a praticar más ações e começaram a ficar cada vez mais atrevidos na prática de suas más ações e no seu distanciamento. Nós nos distanciamos de Deus, nos afastamos de Deus e continuamos a usufruir de suas bênçãos. E isso, para eles, acabou sendo algo que só fez agravar o seu distanciamento. E aí, neste período, se levantaram muitos profetas, como Oséias, como Amós, que confrontaram o povo no seu pecado, que começaram a mostrar para eles: olha, a prosperidade de vocês, o que vocês estão usufruindo, agora não é sinal da conivência divina com as suas ações. Ou seja, não confunda o fato de você não estar sendo imediatamente punido a cada má ação, ou não confunda o fato de você continuar a usufruir de saúde, de bem-estar e até de prosperidade, como um sinal de que Deus está com vocês, a despeito do seu comportamento pecaminoso.
E os profetas se levantaram um após outro, mas foram rechaçados, foram ignorados pelo povo que se sentiu muito confortável no usufruto das suas bênçãos e acharam que podiam viver naquele estilo de vida pecaminoso, praticando injustiça, corrupção, maldade, prostituição, inclusive idolatria. E esse povo foi visitado por Deus agora, através da instrumentalidade do profeta Isaías. Isaías é o profeta que se levanta agora. Se levanta. E traz uma mensagem. Então imagine você recebendo a visita de Deus, através de um profeta. Ou imagine você sendo visitado por Deus no seu contexto, sendo visitado por Deus numa visão, numa revelação direta de Deus para a tua vida. E Deus, ao manifestar-se agora, para sua surpresa, Deus confronta você e escancara o seu pecado, e Ele começa a fazer isso exatamente já no capítulo 1, em relação ao povo, à comunidade de Israel. Ele chama a atenção, confronta o pecado, desmascara o povo, traz a lume a realidade, a iniquidade daquele povo. Então imagine você sendo visitado e sendo confrontado por Deus. Depois dessa confrontação, você vai observar nesse capítulo 1, um convite ao arrependimento. E uma promessa de que em se arrependendo você receberá perdão. E você receberá bênção. Mas em não se arrependendo, você será destruído. É exatamente o resumo do capítulo 1. Deus, ao agir assim, está mostrando o seu cuidado, a sua misericórdia. Ele poderia já vir e punir devidamente o povo porque não tem dado ouvido aos outros profetas, mas Deus manda mais um. Esse profeta agora também, à semelhança dos outros, confronta o pecado, chama ao arrependimento e promete: se arrepender, vai receber bênção, perdão e bênção, mas se não, haverá destruição. O pior, meus amados irmãos, é que o povo não vai se arrepender. E aí? Nós conhecemos a história já. Quero chamar a atenção de vocês para o fato de Deus vir à nossa vida e se manifestar na nossa vida, sacudindo, falando, usando uma circunstância, usando um profeta, usando a palavra, falando aos nossos corações, nos despertando, mas muitas vezes nós fechamos os ouvidos, às vezes até somos sacudidos assim no momento, mas depois voltamos aos velhos hábitos e continuamos distantes de Deus. Não estou falando com você assim diretamente, porque cada um examine o seu próprio coração, mas como povo de Deus, como isso é comum? Como isso é comum? Vem aqui comigo e acompanhe aqui a leitura do capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, destacar aqui e fazer alguns comentários. Acompanham. Começa assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Olha o versículo 2. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Criei filhos e os exaltei, e os abençoei, e os livrei, e cuidei deles. O resultado foi? Viraram as costas para mim. É uma queixa de Deus. Um Deus que trata os seus filhos com todo amor. Se você vai ler lá Oséias, Deus fala assim: eu me lembrei de quando você era menino
e eu te tomei nos braços, e eu te ensinei a andar, e eu te alimentei. É como uma mãe, está chegando aí o Dia das Mães, então Deus, nesse retrato, é como uma mãe ou um pai muito querido, muito carinhoso, muito cuidadoso, uma mãe que pega o bebê e dá de mamar ao bebê, que troca as fraldas e que toma no colo e que protege e que ensina os primeiros passos, um pai tão cuidadoso, tão carinhoso. É isso, é esse o retrato que Deus está trazendo aqui. Eu criei vocês, eu libertei vocês quando vocês estavam oprimidos, eu salvei vocês, eu abençoei vocês, mas o que aconteceu? Vocês se levantaram contra mim, vocês se rebelaram contra mim. E olha, outra queixa já no versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, o vaqueiro, e o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Deus está tão invocado que ele diz assim: gente, até o boi conhece o dono dele, o que toma conta. Mas o meu povo que eu criei, que eu amamentei, que eu alimentei, que eu ajudei, que eu livrei, que eu tanto abençoei, não me conhece. E aí ele começa já a extravasar o seu justo juízo. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aqueles que pensam que uma vez salvo, salvo eternamente, tem muitos problemas com textos como este, que dizem: e filhos legítimos, verdadeiros de Deus, abençoados, libertos, salvos, cuidados, alimentados, nutridos, podem fazer o que a nação de Israel fez com seu Deus. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram atrás. Quantas passagens das Escrituras advertindo para não nos afastarmos do Deus vivo, para não nos desviarmos da fé, para perseverarmos até o fim, para não amarmos este mundo, nem as coisas deste mundo, para não nos apegarmos às coisas transitórias, para não fazermos de qualquer coisa, pessoa, ser, bens, um ídolo. Tem mais. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Uma descrição da condição espiritual. Desde a planta do pé até a cabeça, então, ele começa a descrever toda a malignidade, toda a condição pervertida, corrupta, toda a iniquidade daquele povo. No versículo 10, você ouve isso. Deus ainda: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Quem é que ele está chamando de príncipe de Sodoma? Os líderes, os governantes do povo de Israel. Ele está chamando o povo de Israel de Sodoma. Essa não é uma boa comparação, né? Você sabe o que aconteceu com Sodoma. Sodoma era uma cidade completamente corrompida, tomada, escrava do pecado, dominada pelo mal. E ele está comparando, Deus está chamando Israel de Sodoma. Imagina se Deus nos chama de Sodoma. Se chama a igreja de Sodoma, se chama a nossa família de Sodoma. Isso seria alguma coisa muito séria e muito grave. Isso seria denotar que aos seus olhos a nossa corrupção é equivalente. Veja só: prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Veja que mesmo chamando de Sodoma, mesmo comparando, estabelecendo ali um paralelo entre Sodoma e Gomorra e a nação de Israel e o povo de Jerusalém, aqui tem um ato da sua misericórdia. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus. É um chamado ao arrependimento. Vocês, em vez de trazer o fogo, né? Porque o que veio sobre Sodoma e Gomorra? O fogo, a destruição. Aqui ele dá mais uma oportunidade. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus. Aí vem: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Continuava um povo religioso. Pasmem, né? Que a gente pode continuar religioso, mas isso ser
uma coisa de fachada. E aí? A gente pode continuar prestando culto, mas o nosso coração está longe de Deus. Lembra de uma queixa que Deus faz ao povo de Israel também? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a juntamento solene. Em outras palavras, o culto de nada serve quando o coração não está arrependido, quando não há confissão de pecados, quando não há quebrantamento, quando a iniquidade, a maldade, a injustiça ainda prevalece em nossos corações. Vamos mais adiante? Agora, no versículo 16. Bom, terminando o versículo 15, você veja: as vossas mãos estão cheias de sangue. Sangue, meus irmãos, não é apenas porque a pessoa matou. Sangue nas mãos não tem apenas o que atira, o que corta, o que esfaqueia. Não. Sangue nas mãos tem também todo corrupto. Sabe esses políticos corruptos? Eles têm sangue nas mãos. Como assim? Porque a corrupção leva à morte. A corrupção leva o sistema de saúde ficar em frangalhos. Quanta gente nesse país em que nós vivemos já padeceu, morreu por conta de um sistema de saúde como o nosso, que podia ser melhor se não fosse tanto desvio de verba. Concorda comigo? Tem sangue em suas mãos. Meus irmãos, a coisa é muito mais. Esses crimes de corrupção é muito mais do que eu só peguei para o meu, eu só vi o meu lado. É muito mais grave do que você imagina. Tem muito sangue nas mãos de homens e mulheres corruptos, de empresários corruptos, de pessoas corruptas. E cuidado com a pequena corrupção, porque se aceitamos a pequena corrupção, somos coniventes com qualquer espécie de corrupção. Não aceitemos. Esse povo tem sangue nas mãos. E Deus sabe quem tem e quem não tem. Veja agora o apelo de Deus, a convocação de Deus, o chamado de Deus ao arrependimento. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Em outras palavras, arrependei-vos e demonstrai, produzir frutos dignos de arrependimento. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Meus irmãos, o evangelho é boa notícia para o pobre. O evangelho, quando chega, leva a gente a fazer e a praticar justiça. Quando Deus entra no nosso coração, a gente se preocupa com aquele que está sendo oprimido, com aquele que está sendo, digamos assim, marginalizado na sociedade, com aquele que não tem, com aquele que precisa de socorro. Então, o chamado de Deus é para o arrependimento, é para uma atitude nova. Aprendam a fazer o bem, deixem de fazer o mal. E olha o versículo 18, temos aqui uma promessa. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Eu não ouvi nenhum amém assim. Que bondade desse Deus, hein?
Como é que ele pode pegar alguém que tem sangue nas mãos? Como é que ele pode pegar alguém corrupto? Como é que ele pode ainda oferecer uma nova oportunidade para os pecadores de toda e qualquer espécie? Ele olha para esse povo e eles merecem a destruição, eles merecem a condenação, eles merecem o juízo, mas Deus estende a mão, Deus os conclama ao arrependimento, e Deus promete a eles que em caso de arrependimento, em caso de um coração contrito, como foi no caso de Davi, que pecou gravemente contra o Senhor, quando ele se apresenta diante de Deus com um coração quebrantado e contrito, Davi sabe, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita jamais. O Senhor não quer matar, o Senhor não quer destruir, o Senhor não quer punir, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que o ímpio se arrependa. O Senhor é bom, suas misericórdias se renovam a cada manhã, e a causa de não sermos consumidos são a sua própria misericórdia e graça, seu amor, sua bondade, o seu desejo de salvar. Por isso ele envia o Cristo, e olha, eu vou perdoar vocês, eu vou purificar o coração de vocês, eu vou transformar vocês. Essa é a promessa, no caso de haver arrependimento. É uma promessa condicional. Repare bem o versículo 19. Percebam que o destaque é meu aqui, tá? Eu que fiz questão de destacar esse se. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Se quiserdes e ouvirdes. Porque se você quiser, se você se arrepender, você vai ter os seus pecados perdoados, e você vai ficar limpo, purificado na alma, no coração, e eu vou voltar a te abençoar. Mas se não, veja, mas se recusardes, versículo 20, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus quer que alguém seja devorado à espada? Deus tem prazer na morte do ímpio? Não. Esses já merecem ser devorados? Merecem, mas é a misericórdia do Senhor a causa deles não terem sido consumidos até agora, e Deus se manifesta a eles, e confrontando-os no seu pecado, chamando a atenção, e falando sério, conclamando-os ao arrependimento, concedendo uma oportunidade de serem lavados na alma, no espírito, e de terem uma nova vida, e promete bênção para eles, caso haja arrependimento, mas os adverte que se não se arrependerem, se permanecerem em rebeldia e continuarem a agir como têm agido, serão devorados, destruídos pelos inimigos. Triste história desse povo, que teve tanta oportunidade. A quem mais é dado, mais é requerido. Privilégio de serem libertos, privilégio de serem objetos de um cuidado especial, inclusive da parte de Deus, com o envio de profetas e mais oportunidades, atos disciplinares para que pudessem cair em si, se arrepender, mas continuamente incorreram nos mesmos erros. Sabe o que disse Estevão no seu discurso? Quando os judeus estavam com pedras em suas mãos, incluindo o próprio apóstolo Paulo, que naquela época era inimigo da igreja, era Saulo, perseguidor da igreja. Estevão voltou-se para a comunidade de Israel e disse: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Olha só, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Jesus profetizou a destruição de Jerusalém. Capítulo 23 de Mateus, lá, já no finalzinho do capítulo, você tem o seguinte: um lamento de Jesus. Você sabe que Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém? Chorou. Por
Por que Jesus chorou sobre Jerusalém? Porque Jerusalém, que é objeto de um cuidado, que foi tratado, que foi exaltado, que foi abençoado, repetidas vezes se rebelou e agora recebe a vinda, o cumprimento profético, a chegada do Messias, o Rei. Mas eles vão rejeitar o Rei, eles vão gritar: crucificam. E Jesus, na sua entrada triunfal, e é um momento de muita alegria, porque o povo que o acompanhava estava gritando: hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Era um momento de alegria, mas de repente Jesus chorou. E chorou por quê? Porque percebe que de fato será rejeitado por Jerusalém. Ele veio para os que eram, mas os seus não receberam. E Jesus, no finalzinho do capítulo 23 de Mateus, temos esse registro, um discurso muito duro de Jesus contra os fariseus, contra os líderes religiosos, contra o povo de uma maneira em geral, que rejeita principalmente os seus líderes. E lá no final ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara os seus pintinhos, eu quis salvar vocês, eu quis abençoar vocês, mas vocês não quiseram. Repare o versículo 19 do primeiro capítulo de Isaías: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Agora, muito mais adiante, Jesus chora sobre Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos se são enviados. Quantas vezes eu quis salvar vocês, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis proteger vocês, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa, ele profetiza, e profetiza coisa semelhante ao que encontramos aqui no capítulo 1. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e seus inimigos te cercarão de trincheira, e não vai ficar pedra sobre pedra. O que diz aqui? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Sabe o que vai acontecer? Primeiramente Israel, o reino do norte, naquela época estava dividido entre norte e sul, uma guerra civil, desde os dias de Roboão, filho de Salomão, por causa do próprio pecado de Salomão, que se desviou, se afastou de Deus e praticou idolatria no final da sua vida. E a punição vem e a casa é dividida, o reino é dividido, já nos dias de Roboão. Só não aconteceu nos dias de Salomão por amor que Deus tinha a Davi. Acontece então que o reino do norte, em 722 ou 721 antes de Cristo, a Síria destrói o reino do norte. E eles, judeus, das 10 tribos que compunham o reino do norte, são dispersos por toda parte do globo terrestre, os que sobreviveram à espada. A boa parte deles foram mortos. 586 a.C., Jerusalém, conforme profetizado, será destruída, queimada, o templo destruído. Por quê? Porque não quiseram, porque não deram ouvidos. Veio o exército de Nabucodonosor e destrói Jerusalém. Os judeus são dispersos. Mais uma vez a misericórdia de Deus se manifestou nos dias de Esdras, Neemias. O povo começou a regressar, foi reconstruído um novo templo, foi reconstruída a cidade. Mas mais uma vez, quando a bênção vem, em especial na pessoa de Jesus Cristo, ele é rejeitado. Por isso Jesus chorou e profetizou a destruição de Jerusalém, que aconteceu naquela própria geração, como Jesus diz: sobre esta geração sobrevirá este juízo. E não ficou pedra sobre pedra, o templo foi abaixo, a cidade foi queimada e os judeus foram dispersos. Só mais recentemente, no século XX,
é que os judeus puderam regressar a Jerusalém, e ainda é motivo de muita disputa Jerusalém. Jerusalém é capital dos palestinos, é capital dos árabes, é capital dos cristãos, é capital dos judeus, é terra de todo mundo, é quase terra de ninguém. Concorda comigo? Motivo de disputa de tantos povos. A gente não tem quase uma semana que você não vê uma notícia sobre os conflitos na Palestina. Concorda comigo? Então ainda é aquela coisa complicada. Duro juízo se abateu sobre eles. Mas era o propósito de Deus? Era assim que tinha que ser? Foi porque Deus quis? Não, olha o que Deus está querendo. Arrependam-se, voltem para mim, porque se vocês quiserem e derem ouvidos, vocês vão ser abençoados. Como a galinha para seus pintinhos, eu vou acolher, vou proteger, vou abençoar vocês, e todo o meu bom propósito, a boa, perfeita, agradável vontade vai se cumprir. Aí a gente volta para a nossa comunidade da fé. Que lições isso tem para mim e para você? Para pensar. Também temos sido objetos do Evangelho, da bondade de Deus, da graça de Deus, da salvação. Irmãos, qualquer bênção que a gente tem na nossa vida, pode ter certeza, tudo que é bom, puro, tudo que há de melhor, de alguma maneira, vem das mãos de Deus, é bênção do Senhor, pode dar graças a Deus em todas as coisas, saiba que vem de Deus. Mas nós corremos o risco de nos distanciarmos e nos afastarmos de Deus. Corremos sim, corremos o risco de ficarmos tão confortáveis na nossa bênção e que acabamos nos afastando do abençoador, do Senhor da bênção. Corremos o risco de também, ao praticarmos um delito, ao cometermos um pecado e não sermos punidos imediatamente, de nos sentirmos encorajados a continuar e a perseverar na prática desse pecado porque não pega nada. É como se, parece que se eu faço isso e eu não tenho sido punido imediatamente, é um sinal de que Deus está de acordo comigo, Ele continua a me abençoar. Cuidado, porque essa conclusão é equivocada. O pecado separa o homem de Deus, sempre e sempre e sempre. E se a punição ainda não veio, e se você não foi punido imediatamente, não fica se sentindo tranquilo na sua situação, na sua posição. Veja que os profetas se levantaram exatamente, principalmente o profeta Amós. Dá uma lida no contexto. As pessoas estavam numa época de tanta prosperidade que dormiam em camas de mármore, né? Não era mármore, era de o chifre do elefante, é marfim, não é? Marfim. Mármore e marfim parece um pouco, né? Por isso que eu errei, né? Marfim. Gente, quanto marfim é necessário para construir uma cama? O capricho de uma pessoa. Quanto elefante não morreu? Para pensar na malignidade só da ideia. O luxo, a ostentação, a glória desse mundo, o exibicionismo e aquela ideia de que eu estou em cama de marfim, é benção, vou até agradecer a Deus, e está praticando iniquidade. Você veja, o culto continuava a rolar solto, só que o coração estava distante de Deus. Então, nós corremos esse risco. Nós corremos esse risco. A bênção de Deus pode ser motivo de tropeço quando ela vem só para nos abençoar de fato, quando nós lidamos mal com ela. Nós podemos tropeçar na própria bênção. Para pensar numa desgraça dessa. Nós podemos transformar a bênção numa maldição. Por quê? Porque fazemos da bênção um ídolo. Porque damos à bênção um status de superproteção. Repare bem que nos dias de hoje você pode estar bem financeiramente, você pode ter um bom plano de saúde, você pode ter uma série de amigos e de relacionamentos
que te dão um certo conforto e segurança. É costume, em circunstâncias como esta, a gente, no momento do perrengue, nem precisar buscar Deus, não é? Eu tenho a quem recorrer. Tenho uma boa grana, eu tenho amigos, eu tenho um plano de saúde, eu tenho... Então, as pessoas começam a ficar secularizadas. Sabe, isso tudo foi bênção de Deus, mas agora começa a ocupar o lugar de Deus. Esse é o perigo. Meus irmãos, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, é porque você fala, eu tenho segurança, eu posso ter até um carro blindado, eu posso ter muita tranca na porta de casa, eu posso tomar uma série de cuidados, mas saiba que se o Senhor não edificar e não guardar, não tem remédio, não tem médico, não tem hospital, não tem tranca, não tem dinheiro, não tem nada que nos livre. E a gente precisa sempre ter essa consciência. Você tem essa consciência? Cultiva isso, cultiva isso. Se o Senhor não for na minha vida, de uma hora para outra vai embora a saúde, de uma hora para outra vai embora o emprego, de uma hora para outra vai embora tudo que tínhamos de mais seguro. De repente a gente vê, de nada nos servirá se não for a bênção de Deus na nossa vida. Então não se afasta do doador da bênção, se apegue a Ele. E se você chegar ao ponto de não ter nada mais, a saúde foi embora, o emprego foi embora, as vacas fugiram do curral, a figueira não tem figo, a videira não produz também o seu fruto, só restou Deus. O que a gente faz? É como Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, se você tem Deus, você tem tudo. Agora, se você não tem Deus, ou se você, ao receber a bênção de Deus, faz disso um ídolo, faz disso a sua grande segurança, passa a ser o seu baluarte, passa a ser tudo para você, e por conta disso você se afasta de Deus, você entrou num caminho de perdição. E olha lá, se isso aconteceu com você em alguma medida, não precisa ser tão sério e grave, não precisa chegar a esse ponto, concorda comigo? Mas em alguma medida você se sentiu distanciando-se de Deus, saiba que Deus te busca, Ele usa um profeta, Ele usa a palavra, Ele usa uma série de circunstâncias para chacoalhar a sua vida, para te trazer, te despertar espiritualmente, porque Ele te quer bem. Olha lá, mais uma vez, vinde então, não, antes, versículo 17... Não, versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, arrependam-se, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Então todas essa chamada é parecida com aquilo que a gente encontra em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha, esse é o culto que Deus deseja. A apresentação da alma, do espírito, do corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? O melhor dessa terra, não é? O melhor dessa terra. Se quiseres ouvires, comereis o bem dessa terra. Isso aí não é teologia da prosperidade, mas é aquela que é boa, perfeita e agradável à vontade de Deus se cumprir na sua vida, na minha vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade, e a partir de nós se estendendo para os outros. Deus nos abençoe e guarde, hein? Espero que isso tenha sido uma boa mensagem de Deus para você, apesar de confrontar o pecado. O que Deus faz é com amor, atraindo com cordas de amor o seu povo, que por vezes teima em se distanciar, por vezes teima em se afastar, quando Deus quer, como a galinha ampara seus pintinhos, proteger, se quiserdes. O problema de Israel foi que não quis. Agora, o nosso problema é que a gente tem liberdade, hein? E agora? Seu destino está traçado?
Dá uma olhada nesse texto quantas vezes você quiser. Não tem o destino de Israel traçado e definitivo de modo algum. Desde o princípio, já lá no Pentateuco, se ouviu o Senhor a pronunciar tais palavras. Coloco diante de vocês 2 caminhos. Se vocês obedecerem, se vocês me seguirem, vocês experimentarão isto de bom. Se não, a consequência será esta e esta. Desde sempre foi assim. E hoje você está aqui comigo, nesse culto ao Senhor. Todos nós, não apenas você, mas eu, estou diante da palavra de Deus. E aí? Como é que fica? Nossa responsabilidade diante da palavra. Qual é a sua atitude hoje diante da palavra de Deus? E as suas atitudes definirão o seu futuro, para bem ou para mal. Se é uma atitude de dar ouvidos, se é uma atitude que te leva a um despertamento, a buscar a Deus, a um arrependimento que te coloca diante de Deus com o coração contrito, e alguém que vai ser tratável, alguém que vai ser, olha que coisa maravilhosa, Deus vai cumprir sua boa, perfeita e agradável vontade. Caso contrário, se a gente se recusar ou fizer pouco caso, como muitos deles fizeram naquela época, eles experimentaram destruição no seu tempo. Outras gerações, seus filhos e descendentes, continuaram a experimentar o mesmo, até mesmo devido ao mau exemplo de seus antepassados. Que tristeza! Mas Cristo vem, e Ele vem para salvar, mas Ele continua a conceder a mim e a você a liberdade, o livre-arbítrio, se quiser, se quiser. Eu espero que você queira, que você dê ouvidos. Eu espero sempre querer e manter meu coração sensível à voz de Deus.